Respira. Se você tem mais de 40 anos e sente que seu corpo simplesmente parou de responder ao treino, hoje eu preciso te contar uma verdade que quase ninguém fala. O problema não é a falta de disciplina, não é a falta de treino e muitas vezes não é nem a falta de testosterona. O problema é que a biologia do seu corpo mudou. E se você continuar treinando exatamente da mesma forma que treinava aos 20 anos, existe uma grande chance de você estar fazendo exatamente o oposto do que imagina. Ao invés de construir músculo, você pode estar acelerando a inflamação, piorando a recuperação, gerando resistência anabólica e acelerando o envelhecimento do seu corpo. Sim, treinar demais pode envelhecer. E ao longo da nossa conversa de hoje, eu vou te mostrar por quê. Hoje nós vamos falar sobre 3 mecanismos fundamentais que explicam por que o corpo muda depois dos 40 anos. Resistência anabólica, roubo hormonal pelo estresse, biomecânica inteligente para gerar estímulo sem destruir as articulações. Se você gosta de conteúdos profundos sobre saúde, fisiologia e performance, já se inscreve aqui no canal. Porque aqui a proposta não é repetir o discurso de influencer fitness. Aqui a proposta é explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo. Existe um fenômeno que se tornou cada vez mais comum nas últimas décadas. Pessoas que parecem magras, mas metabolicamente estão completamente comprometidas. Isso é chamado de falso magro. E depois dos 40 anos, isso começa a aparecer com muito mais frequência. Você olha no espelho e não parece gordo, mas você também não parece forte. O corpo começa a apresentar algumas características clássicas: perda de massa muscular e acúmulo de gordura visceral, perda de força, queda de energia. Isso acontece porque o metabolismo começa a mudar. A massa muscular começa a cair cerca de 1% ao ano após os 35 anos. E se nada for feito, esse processo vai se acelerar. Quando o músculo diminui, algo muito importante acontece. O metabolismo basal também diminui. Isso cria um círculo vicioso. Menos músculo, menos gasto energético, maior acúmulo de gordura, mais inflamação. E essa inflamação começa a afetar diretamente a capacidade do músculo de responder ao treino. E é aqui que entramos no próximo conceito. A resistência anabólica é um fenômeno em que o músculo simplesmente deixa de responder ao estímulo de crescimento da mesma forma que antes. Você continua treinando, continua fazendo dieta, mas o músculo não cresce. Isso acontece por 3 motivos principais. Primeiro, sensibilidade reduzida à leucina. A leucina é um aminoácido que ativa o crescimento muscular, mas com o envelhecimento, o músculo precisa de mais leucina para gerar o mesmo estímulo anabólico. Ou seja, a dieta que funcionava aos 20 anos não funciona mais aos 40. Segundo, sinalização mTOR reduzida. O crescimento muscular depende de uma via metabólica chamada mTOR. Ela funciona como um interruptor que diz para a célula: construa a proteína. Mas inflamação crônica e estresse metabólico reduzem essa sinalização. Três, cortisol elevado. Aqui entramos em um dos grandes sabotadores do anabolismo, o cortisol. Ele é essencial para a sobrevivência, sim, mas quando elevado cronicamente, ele cria um ambiente catabólico. Para isso, a gente vai ter que entrar em um conceito fascinante da endocrinologia, a pregnenolona. Ela é uma molécula que dá origem a praticamente todos os hormônios esteroides. A partir dela, o corpo produz a testosterona, o DHEA, a progesterona, o
cortisol, mas quando o estresse é crônico, o corpo começa a priorizar a produção do cortisol. E esse fenômeno é chamado de roubo da pregnenolona. Isso significa que o corpo começa a usar a matéria-prima hormonal para sobreviver e não para construir. Agora a gente vai para a parte mais polêmica. Treinar demais pode sim te envelhecer. Quando o volume de treino excede a capacidade de recuperação, o corpo entra em um estado inflamatório crônico. Isso gera elevação do cortisol, queda da testosterona e queda da recuperação muscular. Isso não significa que você precisa parar de treinar. Significa que você precisa treinar de forma inteligente. Depois dos 40 anos, o objetivo de treino muda. Não é mais simplesmente levantar o máximo de peso possível. É gerar máxima tensão muscular com o mínimo de desgaste articular. Isso envolve controle do tempo sob tensão, controle da amplitude do movimento e uso de alavancas biomecânicas otimizadas. E aqui acontece algo interessante. Muitas vezes, ao reduzir a carga, você consegue gerar mais estímulo muscular. Ou seja, ganhar músculo depois dos 40 não é impossível, mas exige entender três coisas fundamentais. Precisa vencer a resistência anabólica, controlar o estresse metabólico e treinar com a biomecânica inteligente. Quando você entende isso, o corpo volta a responder, a energia melhora, a força volta e o físico começa a mudar novamente. Mesmo depois dos 40 anos, talvez você possa ser melhor do que antes. Se essa aula te ajudou a entender melhor como o corpo funciona depois dos 40, compartilhe com alguém que ainda acredita que envelhecer significa inevitavelmente perder músculo, porque isso não é verdade. O problema nunca foi a idade, o problema sempre foi não entender a biologia.